Nós glorificamos a Deus pela sua vida nessa manhã, porque você está aqui, você escolheu a melhor parte, escolheu começar o seu domingo louvando, exaltando, agradecendo a Deus que faz tudo por nós, né? Aquele que é tudo nas nossas vidas. Você escolheu aquilo que tem de mais especial. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar na sua vida nessa manhã. Ele quer conversar com você nesta manhã, Ele quer te ouvir, Ele quer falar. Então esteja pronto, esteja aberto a estas coisas, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor em primeiro lugar? Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, Deus. Senhor, obrigada pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Obrigada por sermos escolhidos para estar aqui. O Senhor é bondoso, é amoroso. O Senhor se importa com a gente, quer ter relacionamento com a gente, quer conversar. Muito obrigada, Deus. Não somos dignos, não somos merecedores, mas o Senhor é aquele que olha para nós com amor, com bondade, com misericórdia e nos concede a sua presença todos os dias. Queremos te louvar. Queremos, Senhor, entoar louvores a Ti, porque Tu és sim digno de toda honra, de toda glória. Tu és digno de palavras de amor, Tu és digno de louvores, de adoração, Tu és digno. Receba, Senhor, receba honra, glória e louvor. E fica conosco, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. És convidado de honra aqui neste lugar. Fica conosco, é o pedido, é o desejo dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Maravilhosa graça que nos alcança todos os dias. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, poderoso Jesus, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberta em Cristo. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Não temos palavras para expressar, Jesus. Te adoramos para todo sempre. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em Cristo. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Divino é o Cordeiro
de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça. Ó, que infalível amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Cantamos a Ti, Jesus. Louvamos ao Teu nome pelo sacrifício que nos trouxe vida, pelo sacrifício que nos deu chance. Te amamos, Senhor. Dê-me graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Sublime graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Mas Cristo me encontrou. Aleluias! Aplauda o Senhor. Digno de adoração, digno de honra. É como você cantou agora. Cada um de nós sabe da onde Ele nos tirou. Se você começar a pensar em tudo aquilo que você viveu, em de repente tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você passou, da onde Jesus te tirou. A gente entende que a gente deve muito a Ele, né? É uma dívida impagável. Ele fez tudo por nós. Ele fez o que ninguém mais faria. E às vezes vira uma frase que a gente cansa de ouvir, né? Ah, Jesus entregou. Ele fez o que ninguém faria. Ele entregou o seu filho, ninguém entregaria. E a gente começa a ouvir essas coisas e a gente consegue fazer a proeza de deixar isso virar algo comum, né? Na nossa mente. Não, querido, quem aqui tem filho entende. A gente não teria coragem de fazer o que Ele fez. Deus entregou o seu único filho e não pode perder o valor na nossa mente. A gente não pode se esquecer do tamanho do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. É o que nós vamos relembrar hoje, é o que nós vamos celebrar hoje. Entregue a melhor adoração ao Senhor. Entregue louvor e honra a Ele, porque Ele é digno de ser adorado. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor.
Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra sobre nós, Espírito Santo. É o desejo dos nossos corações. Nós não podemos e não queremos viver sem a sua presença. Aleluias. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Nós estamos abertos. Nós queremos te receber. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Queremos declarar que não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos da sua presença. Nós queremos a sua presença. Vem sobre as nossas vidas. Vem sobre as nossas vidas. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus, Que se que abram os céus fechados se e abram, o teu teu reino venha mover. Nossa fé A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, A nossa fé e a nossa esperança estão em ti, Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Nós sabemos em quem temos crido. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluias. que se abram os céus e o teu reino vem sobre nós. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus fechados se e o abram, teu reino teu reino venha mover. Nossa fé A
fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, grande e poderoso Jesus, grande e poderoso Jesus. Recebe adoração, Senhor. Recebe adoração, Jesus. Receba honra e glória, Senhor. Aleluias. Hoje nós iniciamos a nossa campanha, efetivamente, de céus abertos. E como você veio até aqui nesta manhã? Como está a sua expectativa sobre estas coisas? O que você tem colocado diante da presença de Deus? Você se preparou? Como foi? Como que você vai seguir nesse mês? Deus quer movimentar o céu de forma diferente no mês de novembro. Declaramos sobre a vida de cada um aqui bênçãos, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha com santa expectativa. Saia de casa com autoridade. Eu estou indo lá e eu sei que eu vou receber aquilo que eu tenho colocado como propósito. Porque Deus está com as mãos estendidas. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer aquilo que você tem colocado no seu coração. Às vezes acho que a gente vem desde o começo do ano, esse mês nos céus abertos. Eu vou fazer propósito para isso aqui. Não é assim? A gente já começa às vezes a pensar no nosso propósito meses antes, né? Coloque no seu coração que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E sim, você sairá deste momento, desta campanha, deste mês, com a sua bênção nas mãos. E entenda que Deus, Ele está de mãos abertas. Ele quer te abençoar. Sabe, às vezes a gente coloca um bloqueio na nossa mente, né? Eu vou pedir, mas vai que Deus não, né? De repente Deus não... Não, querido. Se de repente a gente pede algo para Deus e a resposta dele é não, é porque aquilo é melhor para nós. E o não de Deus é bênção também. O não de Deus é bênção também. O espere de Deus é bênção também. Mas eu sei que este mês Ele vai fazer algo diferente na sua casa. Ele vai fazer algo diferente naquilo que você tem colocado como propósito, naquilo que você tem buscado. E eu quero que você creia desta forma, que você coloque o seu coração nestas coisas e que você entenda que o Deus que ouve as tuas orações é esse que a gente canta nas canções. Ele continua o mesmo, Ele é Deus do impossível. Ele abre os céus, Ele abre o mar por você, Ele continua fazendo estas coisas. Então creia no Deus que vai fazer todas essas coisas na tua vida. Amém? Pastor Júnior. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. Pode se assentar um momento. Hoje é domingo de ceia. Nesse momento nós vamos ministrar a Santa Ceia. E eu queria ler com você o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Primeira Coríntios 11, 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós,
fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Então a Santa Ceia é uma cerimônia muito sagrada, muito santa. E ela é a expressão máxima da intimidade de Deus conosco. A nossa cultura, ela não permite que a gente conheça algumas coisas com a verdade que ela realmente quer expressar, mas na cultura de Cristo, naquele tempo, a Santa Ceia era o nível máximo de intimidade que você poderia ter com algum amigo ou alguma pessoa. Chamar alguém para sentar na mesma mesa que você, receber alguém na sua casa para comer a mesma comida que você vai comer, na mesma mesa que você está, era símbolo de muita comunhão, de muita honra. É por isso, por exemplo, que você vai ler nos evangelhos que os fariseus, eles se indignaram quando Jesus foi posar na casa de Zaqueu, possivelmente comeu lá. Porque era inadmissível Jesus, como o Filho de Deus que estava se tornando público, entrar dentro da casa de um homem para comer e dormir na mesma casa que ele. Eles não aceitavam isso. É por isso que quando Jesus comeu com pecadores e publicanos, os religiosos se escandalizaram. Como pode um homem que aparentemente é tão santo ter tanta comunhão com alguém que não teme ou não se santifica como nós? É por isso que quando Pedro viu os judeus chegando, ele estava comendo e pregando o evangelho aos gentios, mas quando ele viu os judeus chegando, Pedro, tão imaturo apesar de ser um apóstolo, olha que coisa interessante, se afasta da mesa dos gentios, preocupado com a sua aparência, em conservar sua credibilidade com os judeus. Porque sentar na mesa é um símbolo de muita comunhão, de partilhar vida, de partilhar intimidade. Quando a gente vem para ceiar com o Senhor, é nesse espírito que nós vemos. Por isso que Jesus diz no livro de Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O desejo do coração de Deus é essa comunhão, essa intimidade conosco. E o texto vai dizer que o pão simboliza o corpo de Cristo. O verso 24 diz: partiu o pão, deu graças e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. O pão não se transforma, o pão simboliza o corpo de Jesus que foi moído na cruz por nossos pecados. A Bíblia diz que, no livro de Isaías, que Deus se agradou de moer o corpo de Cristo na cruz. Por quê? Porque ali Ele estava vendo justiça e salvação para nós. E Jesus diz também no texto, ou melhor, o texto explica o que é o sangue de Jesus. Esse sangue é a nova aliança. É pelo sangue de Jesus que nós temos uma aliança com Deus. Deus é um Deus de aliança. Ele faz uma aliança com Adão, Ele faz uma aliança com Abraão, Ele faz uma aliança com Davi, aliança pela lei e os profetas, mas a aliança de Deus com os homens hoje é pelo sangue de Jesus que nos justifica do pecado e nos apresenta justos diante de Deus. E a terceira observação que eu faço nesse texto é que ele nos fala para onde olhar enquanto comemos, ou com que coração nós olhamos, comemos e ceiamos. Diz o texto que todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando celebramos a ceia, quando ministramos ela, nós compartilhamos o pão e tomamos do cálice, olhando para trás com gratidão ao que o Senhor fez na cruz por nós, e para frente com esperança, porque cantamos a sua vinda. Quando dissemos assim que se abre os céus e o teu reino vem, não é que os céus estão fechados,
é que ele está falando do texto literal de Apocalipse 19, quando João olha para o céu e diz: e eis que vi um céu aberto, e um cavaleiro e um cavalo branco, em sua cabeça muitos diademas. Essa é a esperança do cristão. Quando a gente ceia, a gente olha para trás com gratidão e para frente com esperança. Vamos se colocar de pé e consagrar ao Senhor os elementos dessa ceia, irmãos? Estenda a sua mão, igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, meu Deus amado, esse pão e esse suco. Um pão que simboliza, Senhor, o seu corpo, que foi moído, meu Deus amado, na cruz por conta dos nossos pecados. Pelas suas pisaduras fomos sarados, meu Deus amado. E o castigo que hoje nos traz a paz não estava sobre nós, mas sobre o Senhor, porque o Senhor tomou sobre si toda a nossa injustiça e nos concedeu, nos ordenou toda a sua justiça. Muito obrigado, meu Deus amado, pelo seu sacrifício, que é santo, perfeito e agradável, aceito pelo Pai. Senhor, obrigado também pelo seu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que nos lava de todos os pecados, o sangue do qual, meu Deus amado, fomos lavados, e o Senhor do céu nos olha, meu Deus amado, como filhos, como seu filho amado, porque a justiça dele que está sobre mim. Muito obrigado, nós consagramos esses elementos, meu Deus amado, que ao ingerirmos eles, meu Deus amado, em nome de Jesus, sejamos curados de toda enfermidade, não porque essas coisas curam, mas porque a nossa fé naquilo que simboliza o que é verdade, meu Deus amado, faz isso por nós. Por isso consagramos e a Ti oramos e agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Pode receber a sua ceia. Aleluia. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram e o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Será que a gente entende isso? Nosso grande Deus. Aleluia. Nós precisamos entender isso. A nossa fé, a nossa esperança é nesse grande Deus. E quando nós esperamos nele, depositamos a nossa esperança nele, os céus se abrem sobre as nossas cabeças. Amém? Glória ao Senhor. Feche os seus olhos. Deus amado, Deus querido, Teu Espírito Santo já está aqui. Como é maravilhoso ouvir a Tua voz e saber que o Senhor tem separou uma revelação especial para nós nesse dia. Porque tem coisas que o Senhor quer fazer na Tua igreja. Tem coisas que o Senhor precisa mover e consertar, porque o Senhor nos quer. E a Tua vontade é perfeita. O Senhor nos desejou, nos amou, e nós precisamos entender este amor e te amar como o Senhor merece ser amado. Espírito Santo está aqui, agora tem a liberdade no nosso meio, mais e mais. Amém, Jesus. O que nós ambicionamos? Quais são as nossas ambições? Talvez eu vá falar coisas aqui, você não vai brigar comigo, talvez contra muitas coisas que você tem pensado, tem ouvido, tem vivido até então. Mas Deus tem algo muito novo nesse tempo para a sua igreja. A ambição da igreja. O que a igreja precisa desejar de fato. Talvez eu vá falar coisas aqui que eu vou desconstruir, porque desconstruiu coisas em mim, nos meus valores, nos meus princípios, porque o que Deus quer é que em nome de Jesus basta viver princípios errados. Basta. Nós precisamos entender os valores dos céus e desejar esses valores e vivenciar esses princípios, porque isso é o reino. Isso é viver o reino. Isso é semear o reino, promover o reino para o outro. Isso sim. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Mateus 6, do 19 ao 33. Você vai deixar aberto. Então Mateus 6, nós vamos ler do 19 ao 33. Agora apenas do 19 ao 21, até o 21. Para começarmos aquilo que Deus falou no meu coração.
e que não tem sido fácil quebrar coisas na minha mente. A mudança, ela às vezes dói, mas ela é necessária. Porque a palavra de Deus, ela veio para transformar a nossa mente, para vivermos a boa, perfeita vontade do Senhor. Mateus 6, 19 e 21 diz que não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam ou não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde estiver o vosso tesouro, a sua riqueza, o que você valoriza, ali estará o seu desejo, o seu anseio, a sua ambição, o seu coração. Aqui nós temos 2 tipos de tesouros. Nós vamos parar por aí e vamos explanando o resto. 2 tipos de tesouros. E é muito claro isso. Deus está distinguindo as 2 riquezas, os 2 tipos de valores. E nós precisamos fazer uma escolha, o que nós queremos. O que de fato nós buscamos aqui. O que de fato nós buscamos com o nosso coração, com a nossa vida, qual é o nosso foco. 2 tipos de tesouros. O tesouro material, as coisas que nós desejamos aqui nessa terra. As coisas apalpáveis, mas que vão embora, ou vão ficar quando formos. Porque são corrompidas, porque não são eternas. E muitas vezes nem tem valor para o nosso Deus, que é eterno, imutável, maravilhoso. Deus de graça. E a sua graça não é apalpável, é vivida. É o seu favor que nós não merecemos. E o outro tesouro é espiritual, é o que Ele quer. Você pode não tocar, mas vem de Deus, é eterno. E é isso que nós precisamos correr atrás disso. É isso que o Espírito Santo está falando. Nesse mundo tão consumista, nesse tempo de pessoas tanto egocentrismo, tanto egoísmo. E o Senhor quer mudar isso. O coração de Deus entende que é preciso mudar isso de uma vez por todas. Porque a eternidade nos espera e o que nós desejamos realmente é ela. O que nós buscamos realmente é o reino dos céus ou o reino do mundo. É o tesouro do céu ou é o tesouro terreno? O que tem valor para Deus nem sempre é aquilo que nós buscamos. É aquilo que tem valor para nós. A ótica de Deus é muito diferente. É muito diferente da minha. Como Ele vê as coisas, a visão de Deus. O que Deus ambiciona para nós é estar com Ele, é comer com Ele, é cear com Ele, é viver com Ele, para Ele. Então, meus irmãos, a ótica de Deus não é a minha, mas a minha deve ser como a dele. A minha ótica precisa ser como a dele, não é nem parecida, é como a dele. Muitas vezes nós andamos na contramão do reino de Deus. Muitas vezes nós andamos na contramão. E é o que nós temos falado, temos cantado. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Mas nós andamos na contramão disso que cantamos e determinamos. E sabemos que está escrito. Nós sabemos, essa é a instrução de Deus. Essa é a visão de Deus. O que tanto corremos atrás pode não ter apreço nenhum diante de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que nós corremos uma vida inteira atrás de coisas que Deus não valoriza. Que Deus pode não ter apreço nenhum. Que Deus fica pensando, para que isso, meu filho? Para quê? O que você vai fazer com isso, minha filha? O quê? O que eu quero para você, o que eu tenho para você, a minha graça, o meu amor, os meus atributos estão em mim aqui. Você pode experimentar. Eu quero derramar sobre você.
E a gente fica cego. Cego. E não consegue entender. Não temos a visão de Deus. Não temos o mesmo foco que Ele. E por isso não entendemos o que Ele está falando. O que Ele está advertindo. Em um seminário, numa discussão sobre Atos, a igreja primitiva que tudo dividia. Ninguém tinha mais que ninguém. Não tinha essa coisa do egoísmo. De correr atrás de coisas. O que eu tinha, eu dividia. O que eu tinha, eu semeava na vida do outro. Eu não podia ver, eu não suportava ver o outro precisando algo e eu tendo muito. Assim era a igreja primitiva. Assim é a essência da igreja. Você está me entendendo? Essa é a essência da igreja. Então, numa discussão num seminário, um jovem levanta e fala: eu não posso pregar isso na minha igreja. Porque na minha igreja tem tantas pessoas humildes, pobres, e a esperança delas é prosperar, é ter coisas. E por isso elas vão à igreja, e se eu pregar isso na igreja, elas vão para outra igreja. Ou vão se desviar. Porque a esperança delas está baseada em ter coisas. Em ser próspero. Aonde está fundamentada a nossa esperança? Aonde? Qual é o objeto? O objeto da minha adoração para receber algo? Em Salmo 62:5 diz que a minha alma espera silenciosamente somente em Deus. Porque dele vem a minha esperança. Porque dele vem a minha esperança. Se esperarmos somente aqui, se a nossa esperança estiver baseada aqui, nesse tempo, nessas coisas, neste mundo, no que é palpável, eu vou ser prisioneiro das coisas. Eu vou ser escravo do trabalho. Mas, se a minha esperança estiver nele, ansiando por ele, eu vou ser prisioneira dele. E vou passar toda a minha vida com ele. Ai, Senhor, o que nós realmente queremos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na história original da Cinderela, quem conhece a história da Cinderela? Não a da Disney, estou falando a original. Então, a história original da Cinderela, sabe o que acontece? Ela deixa o sapatinho dela de ouro, nem é de cristal, de ouro na escada. E o príncipe vai procurá-la por todos os lugares. Quando ele chega na casa dela, ela está trancada no quarto. E a sua madrasta e as suas 2 meias-irmãs queriam experimentar o sapatinho, porque elas queriam o reino. Mas elas ansiavam, não era o príncipe. Elas ansiavam as riquezas do reino. Elas ansiavam a fama, a posição, aquele reino terreno. E uma delas corta um pedaço do seu pé e coloca o seu pé sangrando dentro do sapato e vai então com o príncipe falando: eu sou ela. Ela se mutilou para conquistar algo que não tinha valor, mas que para ela tinha. Até que ponto nós chegamos para conquistar o que nós desejamos? O que nós somos capazes de fazer para ter coisas. É isso que essa história nos ensina. O que somos capazes. Vale tudo? Será que vale tudo? Vale mentir? Vale trapacear? Vale qualquer coisa para ter o que nós desejamos? O que nós almejamos? Faríamos a mesma coisa, ou faríamos a mesma coisa que ela fez? Se mutilar para conquistar o reino de Deus? Arrancar algo de nós para conquistar o reino de Deus? Será que nós temos essa mesma motivação? Esse mesmo desejo que essa irmã aqui da Cinderela, ela desejava tanto, ela almejava tanto que ela se mutilou. Ela corria tanto atrás disso que ela se mutilou. E nós, tem pessoas que fazem isso de outra forma, mas e nós que conhecemos o reino de Deus, conhecemos a pessoa de Jesus Cristo? Nós conhecemos, nós sabemos do sacrifício, nós sabemos da verdadeira riqueza, é a presença dEle. O que nós fazemos, o que nós deixamos por esse reino. Na verdade, ninguém quer ouvir sobre isso. Essa é uma realidade. Ninguém, nem eu,
Nem eu quero ouvir essa verdade. Mas a verdade às vezes muda coisas em nós. E nos incomoda. A palavra de Deus nos confronta. A verdade é para confrontar, porque é para ter transformação, metanoia. Porque nós precisamos viver segundo a sua palavra, segundo os teus valores, igreja. Para isso estamos aqui, igreja. Ele é o nosso cabeça, como ele pensa, como ele vê, como ele reage a tudo isso. Nós temos que reagir também. Nós temos que não nos conformar também com certas coisas. Ninguém quer ouvir sobre uma vida simples. Ninguém está disposto a ouvir sobre altruísmo, sobre doar, sobre dividir, compartilhar, ou um sacrifício pessoal. Ninguém quer ouvir isso. Porque a gente quer ter. A gente quer ter para gerar um bem-estar aqui. Porque o que as pessoas correm atrás é do bem-estar. As coisas. Nós queremos gerar esse bem-estar e não gerar a vontade de Deus em nós. E não gerar quem Ele é em nós, vivenciá-lo, não. A gente quer um bem-estar. Porém, nós precisamos entender que o bem-estar para nós é a presença de Deus. Estar bem, ser feliz, é a presença de Deus. Só Ele tem essa plena alegria e preenche todo o meu vazio. Somente a pessoa de Jesus Cristo. Mas a gente quer ser ou quer ter? Nós temos corrido atrás de ter coisas ou ser alguém em Jesus. Ou mostrar quem Jesus é através de nós. Qual é o tesouro do seu coração? E a gente canta, né? O tesouro do meu coração, quando estou fraco me estende a mão, e dos meus erros não se lembra mais. Sua presença é tudo. E a gente canta isso para mim. Ou seja, se é tudo, por que a gente corre atrás de outras coisas? Sua presença é tudo para mim. E de fato é. Temos ideias equivocadas sobre a verdadeira riqueza, inclusive sobre o que é ser abençoado. Como que um homem que não tem uma casa, um carro, que não tem bens, ele pode falar, eu sou abençoado? E eu já ouvi isso. Não tem nada, nada visível. E ele diz que é abençoado. E ele fala, eu tenho uma família, eu tenho paz, eu tenho Jesus. Eu sou abençoado, esses são os valores do reino. Isso é estranho para o mundo. Isso é esquisito porque vai na contramão. Isso nos confronta. A resposta desse homem nos faz pensar. O que nós realmente devemos valorizar. Nem sempre ser rico é ser abençoado. A minha mãe sempre falava, eu não tenho muitas coisas, mas eu sou rica da graça. São valores do reino. O tema central do Sermão do Monte é como viver nesse reino. E ele já existe na pessoa de Jesus. Então eu preciso viver a vida de Cristo. Eu preciso permitir que Cristo viva em mim. Ao contrário dessa teologia da prosperidade, existe a teologia do reino da esperança. A teologia do reino da esperança que somente Ele pode nos oferecer. E Efésios 1:4 está escrito, diz que antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu, nos separou, nos amou, nos escolheu para sermos dEle em amor. Porque o seu reino é assim, é um reino de amor. E no verso 21 ainda de Mateus 6, está escrito que por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração, o vosso coração. O nosso coração é repleto de desejos, vontades, né? Nosso coração. Sentimentos, apegos, emoções. Eu quero te fazer uma pergunta. O que tem te emocionado? O que tem feito você chorar? É a presença de Deus? É na presença de Deus? O que tem te atraído? O que tem atraído o seu coração? O que está cheio o seu coração? O que tem te emocionado? O que você tem ambicionado? O que reflete o seu coração? Os seus sentimentos, o nosso coração segue as nossas ambições.
O nosso coração, ele vai em busca das nossas ambições. E o que seria essa tão falada ambição? E eu estava estudando sobre ambição e diz que é o anseio, olha, ansiar, é um desejo forte, é um anseio veemente de alcançar determinado objetivo. O que você tem feito para alcançar o reino? Ou você tem objetivado mesmo o reino? É um anseio, você tem ansiado as coisas do reino? Você tem ansiado, você tem, e fala também que é uma aspiração, uma pretensão. O que você pretende aqui? O que você pretende quando vem à casa do Senhor? O que você pretende quando ora, quando fala com Deus? O que você pretende quando se achega a Ele, ao Rei? Qual é a nossa pretensão? A questão é que nós somos ambiciosos. Mas eu quero falar uma coisa com você, que nem sempre a ambição é errada. Desde que, qual é o seu foco? Que seja o foco certo. Que seja o objetivo que agrada ao coração do nosso Deus. Porque nós somos ambiciosos, nascemos assim, o ser humano é assim. E eu não estou falando para você ser miserável. Não é isso que a Bíblia fala. Como já falamos aqui, sempre falamos no momento de oferta. Deus não quer que você seja miserável, que você seja aquela pessoa assim, sempre contente com qualquer coisa. Não é isso. Mas aonde está o seu coração? São nessas coisas? Ou em Deus e quem Ele é? Deus não nos priva de nada, irmãos. Não nos priva, e você pode pedir a Ele. Você pode, porque Ele dá. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele entregou a vida do Filho. O maior bem e presente que Ele tinha. Jesus se desvestiu, se despiu do bem-estar para morrer em seu lugar, em meu lugar. Ele não nos priva de nada, Ele quer nos abençoar. Não é uma proibição de Deus conquistar, sabia? E a gente precisa pedir mesmo, é a fonte certa, a pessoa certa. Mas Ele condena a luxúria, o egoísmo, o materialismo, o consumismo exacerbado. E Ele conhece o nosso coração. Ele sabe qual é a nossa ambição. Se nós buscamos o seu reino em primeiro lugar e esperamos, temos esperança nele, porque as outras coisas são acrescentadas por Ele. Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Quando nós entendemos como é precioso o reino de Deus, as outras coisas não fazem tanto sentido sem Ele. Ele é suficiente. Vocês estão me entendendo? Deus e a sua graça e tudo que Ele é e tem deve ser suficiente e é suficiente para nós. Como aquele homem que encontra um tesouro no campo e ele então esconde novamente aquele tesouro naquele campo, porque era para ele. E ele vende tudo que tem para comprar aquele lugar, porque era para ele. Ele descobriu o maior tesouro. Ele descobriu, ele não foi louco, como algumas pessoas pensam. Ele não foi louco, mas ele se apaixonou tanto por esse tesouro, que é o reino de Deus, que ele então deixa tudo para trás, e ele quer viver o reino. Quando nós passarmos a amar assim, de maneira às vezes até inconsequente para o mundo, para os outros, quando nós passarmos a amar o reino de Deus, irmãos, as outras coisas serão tão superficiais. Se Deus me dá, amém. Se Deus não me dá, amém. Sabe? Ele continua sendo Deus. Porque eu tenho a Ele, eu tenho tudo. Sua presença é tudo para mim. Nada mais vale a pena sem Jesus. Nada mais vai valer a pena sem a presença dEle. É isso que esse homem fez. E é isso que o Espírito Santo tem falado conosco também. No verso 22, diz que a candeia do corpo são os olhos. Deus está falando, os nossos olhos, o que Ele quer dizer, nos guiam
iluminam a nossa vida, o nosso corpo, o que vamos fazer, o que vamos praticar, o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é a nossa visão, o nosso foco? Aonde estamos colocando os nossos olhos? O que enche os nossos olhos? Jesus enche os nossos olhos. A sua palavra enche os nossos olhos. Ou eu só penso em coisas, que eu não vou ficar citando, mas eu só penso em coisas, isto enche os nossos olhos. Aonde nós colocamos os nossos olhos? Tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Ele pode ver, mas ele não quer ver. Você pode ver hoje, mas você precisa querer ver. Você precisa mudar a sua ótica. Eu preciso mudar a minha forma de ver as coisas. E João 8,12 diz que Jesus é a minha luz. Porque nele eu estou em escuridão. É isso que o cego enxerga. Nada, é escuridão. Quando eu não entendo os princípios de Deus, quando eu corro atrás do tesouro errado, eu ando cego espiritualmente. Isso significa ser cego espiritualmente. Foco errado, direção errada mesmo estando na igreja. Estando na igreja, não sendo a igreja. Foco errado, direção errada, visão errada. Eu ando em trevas, porque João 8,12 diz que Jesus é a luz. E quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso vai iluminar os meus olhos. Jesus vai iluminar aquilo que eu almejar. E precisa estar fundamentado nele. Mateus 6,24 diz que ninguém pode servir a dois senhores. O que ele está falando aqui? Ele está falando da idolatria. Mas a idolatria é muito ampla. É o pecado de depositar a minha confiança no objeto errado. Eu deposito toda a minha esperança no objeto errado. E eu desejo algo que não é Deus. Se eu desejo algo ou alguém que não seja o Senhor, eu já estou pecando o pecado da idolatria. Se eu deposito a minha esperança no meu trabalho, no meu planejamento financeiro, naquilo que eu quero adquirir na minha casa, no meu futuro material, eu estou depositando a minha esperança de forma errada, equivocada, e eu não vou viver a plenitude do reino de Deus. É isso que o Senhor está falando. Qual é o objeto da nossa adoração de verdade? Quem é o objeto da nossa devoção? O Deus que nos dá todas as coisas e pode, quer dar? Ou as coisas que Ele pode nos dar? Nós queremos a Deus, nós desejamos a Deus e nós o buscamos pelo que Ele é. Ou pelo que Ele pode nos dar. Isso tem que ser muito claro, irmãos. Isso tem que mudar, tem que quebrar isso. Temos que quebrar essa mentalidade, porque ela não é de Deus. Nós o adoramos, nós o buscamos, nós o ansiamos, nós somos apaixonados por Ele. Nós o veneramos pelo que Ele é, Ele é o nosso Deus. E não por tudo que Ele pode nos dar, de coisas. Valores. Precisamos entender os valores de Deus, o que tem valor para Ele. Valores são manifestações da forma como vemos as coisas. Como é a nossa personalidade, como nós vivemos. Demonstram que valores nós acreditamos. O que está dentro de nós. O que nós temos ambicionado. Os valores do seu reino andam na contramão deste mundo. Eu quero te falar uma coisa muito importante, guarda no teu coração. Os valores do reino não são aparentes. Não é uma aparência, é essência. Os valores do reino não é aparência, é essência. E para nós é a essência de Cristo e nós sabemos disso. É Ele em nós, não se trata do que se pega. Não é aparente, mas é de dentro para fora. É de dentro para fora.
Ai, Senhor, talvez seja por isso que nós andamos tão ansiosos, que a gente não entende, né? Uma forma equivocada, valores invertidos. E a ansiedade, inclusive, já virou uma doença. Essa preocupação louca por ter as coisas, conquistar as coisas, já virou uma ansiedade. Sabe por quê? Porque o nosso objeto de adoração, visão, foco, valores estão trocados. Para Deus, essa preocupação é perda, não é ganho. É perda de tempo. E vamos falar a verdade, a gente perde muito tempo com isso, né? A gente perde uma vida inteira, meu Deus. Eu já vi tantas pessoas que partem, irmãos. Elas partem. E sempre ansiando a vida inteira, ambicionando coisas. E conquistando coisas. E nem sei se elas têm a conquista da eternidade. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nos versos 25 e 26, nos fala claramente sobre isso. Não andeis ansiosos. E Deus está falando, se eu cuido da criação, por que não cuidarei dos meus filhos? Se Ele cuida da criação, muito mais dos seus filhos. Então, pergunte-se para você mesmo, por que eu ando ansioso? Por que eu ando tão ansioso com o dia de amanhã? Irmão, Jesus, Ele não se preocupava o que Ele ia comer, né, pastor Júnior? Você sabe que Jesus ficava preocupado, ansioso, o que Ele ia vestir, o que Ele ia comer? Quando eu cheguei aqui na igreja, 2 irmãs falaram assim, você está bonita? Aí eu disse, é a confecção das minhas irmãs. Irmãos, eu não sei o que é ir na loja comprar roupa. Vocês acham que eu ando bonita? Porque Deus supre as minhas necessidades de várias formas. Deus supre. E eu não posso andar ansiosa com o que eu vou calçar. Quem me calça, na verdade, é a pastora Lígia. E tem um monte de gente que me veste aqui. Se você não sabe, você sabe agora. Está sabendo agora. Não andeis ansioso, porque Deus cuida do seu filho. Você está se achegando ao Pai? Você é filho? Você tem parte com Ele, você tem intimidade com Ele, você se senta à mesa com Ele, Ele olha para você, para o seu coração e sabe o que você precisa. A Bíblia diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe, vem e nos abençoa. Deus não deixa faltar nada, nem o justo mendiga pão. Deus não deixa faltar nada. Jesus não se preocupava com essas coisas não, meus irmãos. Não. A preocupação dele era amar. 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 Seu reino de amor, né? Amar. E tem uma ilustração de uma mulher que ela procura Jesus porque Ele é o rei dos judeus. O rei dos reis. Então ela procura Jesus de uma forma e ela o vê e se assusta porque Ele estava de outra maneira. Era totalmente diferente do que ela imaginava. É uma ilustração de uma canção que diz assim, olha. Procurei quem tinha as vestes de um rei e não estava lá. Não entendi, eu não te vi pelos palácios da cidade, até que te encontrei, com os pés feridos, não podia ser aquele meu Jesus, onde está sua coroa de brilhantes, e por que se veste feito um pescador? E sua voz tão mansa me falou, seu reino não é deste mundo, e jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Aleluia! Ela encontra o bem maior da vida. Buscai o reino de Deus. O verso 33 diz, busque o reino de Deus, busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e tudo será acrescentado. O seu reino é o governo dele sobre nós. O seu reino é o governo dele sobre nós, e através de nós é o seu domínio, ele nos dominar, ele é prioridade, ele governa. É a vontade dele que eu anseio, que eu busco.
é nos submetermos a Ele, debaixo da sua potente mão. Sua autoridade e vontade, sua justiça é o que nós temos que ansiar. Sede da justiça de Deus, e não é justiça própria, viu? E não é Deus, faça justiça em meu lugar. Não é isso. É quem Ele é, o que Ele faria. Deus é justo. Justiça é parte de Deus, é um atributo dEle. E nós precisamos promover isso através da nossa vida. Promover Cristo através da nossa vida. E nos alegrar com a sua justiça, com a manifestação da sua justiça, e não com a manifestação da justiça dos homens. Isso deve nos mover, isso deve nos alegrar, isso deve nos impulsionar. Porque ela sim é perfeita, ela não falha. Não, ela deve ser atrativa para nós. O que tem te atraído? Qual justiça tem te atraído? Ela tem que ser atrativa para nós. Essa que nós temos que desejar. Deuteronômio 32:4 diz assim, que Ele não comete erros nenhum. Todos podem falhar, todos podem ser injustos, mas Ele não comete erros, e todo o seu caminho é justo. A gente estava conversando com a pastora Solange, esposa do pastor Irã, e ela contou sobre o pai dela, sobre o pastor Joaquim. E eu penso, presta atenção nessa história. Que homem justo. Que homem que tinha sede da justiça de Deus. Ele era militar. E tinha um colega militar que decidiu atrapalhar. Decidiu inventar uma calúnia, levantar uma calúnia, inventar uma mentira sobre o pastor Joaquim. Então, você acredita nessa mentira? Ele é preso, o pastor Joaquim é preso, fica ali, aprisionado, muito tempo, durante um bom tempo, e ele sai da prisão. Quando ele chega em casa, ele fala para sua esposa assim, Terezinha, a comida de lá é muito ruim. Só que aquele homem que havia levantado mentiras, caluniado, descobriram que era uma mentira e ele foi preso, e lá ele ficaria. E ele fala, Terezinha, a comida de lá é muito ruim. Eu vou levar para ele café, almoço e janta, todos os dias até que ele saia. Essa é a justiça de Deus. Você está me entendendo que nós invertemos as coisas? Este é o nosso Deus. O seu reino é de amor e Ele é justo. Ah, Senhor, o que de fato nos move? O que de fato nos faz chorar, nos importar com aquele que está na rua? Será que isso move algo dentro de nós? Nós importamos mesmo com o que está se drogando? Com o que está se acabando na bebida? Ou talvez isso seja algo, talvez até fácil para você. Mas nós nos importamos com aquele que até tem motivos para estar preso. E ele está pagando as consequências. Mas nós importamos com o coração dele. Com a salvação dele. Ou só com aquilo que é próximo a nós. Contar uma coisa para vocês assim, muito boba. A gente ia para a convenção, né? Na semana passada. E aí, eu cheguei atrasada na convenção. Porque a coelha da Maria estava com o pé sangrando. É pé, pata, não sei. É pé. Estava com o pé sangrando, ela machucou o pé. E ela pedia para ser curada. Como? O que eu ia fazer, irmãos? Eu ia deixar ela lá, ia chegar no horário? Vocês estão me entendendo? Eu não poderia fazer isso. Então eu já estava pronta. Eu tirei a minha blusa, coloquei outra. Eu lavei o pé dela. Sequei, passei a pomada. E Deus é tão bom que a gente nem chegou tão atrasado, né? E o meu coração ficou leve para receber grandes coisas de Deus naquele dia. Valores do reino. Eu nunca contei isso para ninguém. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, nunca contei para o pastor Fernando. Quando eu fui conhecê-lo, algo que me chamou muita atenção, é que a gente estava passeando no centro do Rio. E eu estava conversando com ele, de repente, sabe como é que ele é, né? Ele para de falar de repente, né? E você fica no vácuo.
Ele estava lá na frente, atravessando um deficiente visual que eu nem tinha visto. Nós paramos a nossa vida para atender o outro? Ou nós só queremos sede de justiça ou sede das coisas? A justiça dos homens ou a justiça de Deus? Ou as coisas que eu tanto quero? Nós, como já disse, somos assim ambiciosos. Isto é típico nosso, mas nós temos que escolher hoje. Qual é a nossa ambição? O foco. O alvo da nossa ambição, os céus ou a terra? Tudo que o céu pode me oferecer, o seu reino, ou tudo que a terra pode me oferecer e o seu reino. Uma é egocêntrica, a outra tem Cristo como o centro. Nós precisamos escolher. Qual é a nossa ambição? O nosso desejo por Deus não pode ser medíocre. A nossa ambição por Jesus, pelo reino, não pode ser pequena. Não pode ser medíocre. Não, ela tem que ser grande. Ela tem que ser enorme. Ela tem que ser imensurável. E o objeto da nossa adoração e desejo tem que ser Cristo. Deve ser Cristo. E nós precisamos ambicionar pela propagação desse reino. Nós precisamos desejar que isso se espalhe. O seu reino e a sua justiça. Mais do que uma carreira. Por isso eu disse antes, talvez eu vou desconstruir coisas que você havia pensado até então. Mais do que uma carreira. Mais do que um carro na garagem novo. Mais do que fama. Mais do que fama. Mais do que ser reconhecido pelos homens, eu tenho que ser reconhecido no céu. Porque eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu tenho que ser reconhecido pela comunidade do céu. E não essa comunidade aqui. Não isso aqui. O tesouro corrompido não é para mim. O que se corrompe não é para mim. Mas o que é eterno. Eu não preciso massagear o meu ego, eu só preciso deixar que Cristo massageie o meu coração. Aleluia, aleluia. E manifestar a sua glória em tudo que Ele é. Eu preciso manifestar a sua glória em tudo que eu sou, em tudo que tenho. Irmãos, Paulo afirma em Filipenses 3, 8 e 9, algo muito lindo. E é isso que é o segredo, a gente tem que viver isso. Eu não sei se Paulo tinha alguma coisa, irmãos. Eu acho que ele não tinha muita coisa, não. Mas ele se virava, né? Fabricava tendas, né? Se virava. Mas ele ambicionava o céu, irmãos. O reino de Deus, irmãos. E nada faltou. Você precisa entender isso. Paulo afirma, eu sou prisioneiro de Jesus. Eu sou prisioneiro dele. E é nisso que eu me alegro. Em Filipenses 3, 8, 9 diz que nada se compara a conhecer a Cristo. Nada se compara a conhecer a Cristo. Mesmo que você trabalhe fabricando tendas, fabricando casa, não sei. Não importa. Você precisa refletir a glória de Deus. Mesmo que você tenha algo, você precisa, com o que você tem, refletir a glória de Deus. Porque nada se compara a conhecer a Cristo e tê-lo de fato. Nada se compara a conhecer a Cristo. A grandeza de tê-lo é o que Paulo fala. Nada nesse mundo se compara à grandeza de ter Jesus. Que por amor a mim se entregou. Por amor a Ele, Paulo entregou tudo. Paulo deixou tudo. Ele está falando aqui. E o que perdeu, na verdade, não era perda. Porque em Cristo tudo é ganho. O que você perder aqui para Deus não é perda. É ganho. Você está me entendendo? Eu ganho. Com Cristo eu ganho. E ele ainda fala no final que pois tudo que eu perdi, que as pessoas acham que são perdas, para mim são como escória. Ele está falando, não tem valor. Não tem, eu considero como lixo. Porque Cristo é muito mais para mim do que todas as coisas.
E tudo que ficou para trás não importa mais para mim. Tudo vale a pena com Ele. E sem Ele não vale a pena. Não tem valor. Não tem nada melhor do que ter Jesus. Não tem nada melhor do que experimentar. Como que você explica uma mãe que perdeu o filho continuar de pé porque Cristo é a sua esperança? Alexandre e Reginei podem falar sobre isso, a Daia pode falar sobre isso. É Jesus, meus irmãos. Nada nesse mundo nos satisfaz, mas a esperança da eternidade, sim. A esperança da eternidade, sim. Viver as plenitudes do reino, isso é ser feliz. Isto é que o mundo precisa entender. Mas como se não há quem pregue? Mas como se o enviado não quer ir, aquele que já foi chamado para isso? Mas como se eu estou acomodado na minha casa, o meu carro, as minhas coisas, os meus sonhos materiais, eu estou acomodado? Nada é tão melhor, nada me satisfaz mais do que Jesus. E é nele que eu quero estar presa. Nós temos que tomar uma decisão hoje. Levanta do teu lugar em nome de Jesus. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Esse negócio de, tem tempo, outras oportunidades virão. Isso é procrastinar. Para com isso. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Até quando o nosso foco vai estar errado? Até quando vamos correr atrás dessas coisas? Até quando nós vamos valorizar aquilo que não tem valor para Deus? Não tem valor para Ele. Você não é daqui, viu? Você precisa juntar tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não corrompe, porque eles são eternos. Que os céus se abram sobre nós. Isso é os céus abertos. Isso. Deus vai te abençoar? Sim. Pode? Claro. Como já foi falado aqui, o Deus do impossível pode todas as coisas. Mas aonde está o seu coração? Qual é o tesouro que você corre atrás? Senhor, que os céus se abram sobre a nossa cabeça. E nós queremos buscar a Tua face e tudo que o Senhor é. Se nós queremos viver a Tua graça na sua plenitude, precisamos viver o Seu reino. E o Seu reino não é comida, não é bebida. O Seu reino é a Sua presença. Manifesta em nós. Manifesta em nós. Fecha os seus olhos, meu irmão. E fala com o Senhor. Talvez dentro de você tem tantas coisas aí. Você está pensando em tantas coisas. Você está pensando, será que está certo? Será que está errado? Busque o reino de Deus, meu irmão. Não se preocupe, não ande ansioso, mas busque a sua justiça, o seu reino, e descanse. Não queremos, Deus, passar a vida inteira mais querendo melhorar o nosso salário, comprar uma casa melhor, fazer uma reforma melhor, construir mais isso, mais aquilo, trocar o carro todo ano. Oh Deus, não é pecado, mas nós não podemos ambicionar isso em primeiro lugar, Senhor. Oh Deus, muda a nossa mente. Oh Deus, quebra os paradigmas. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino de amor, o Teu reino de justiça, o reino da verdadeira paz e alegria. Venha sobre nós o Teu reino. Venha, Jesus, se manifestar com tudo que Tu és sobre nós, através de nós. Espírito Santo, que se move em nós e muda aquilo que está errado e nos convença das nossas atitudes equivocadas, dos nossos desejos, ó Pai, que não são Teus. Muda os nossos sonhos que não são Teus, Senhor, porque queremos sonhar os Teus sonhos
Queremos ambicionar o teu reino. Queremos ambicionar te ter. Nós te desejamos. Nós somos apaixonados e mais precisamos ser apaixonados. Apaixonados pelos teus valores, apaixonados pelos teus princípios, apaixonados pelos teus ensinamentos, apaixonados por quem tu és. E não te adorando pelo que o Senhor pode nos dar, mas te adorando, nos separando para ti pelo quem tu és. Oh, Deus maravilhoso, o Deus que se entregou por nós,